Bom, gente, eu tô aqui com o Sérgio Guizé e com o Fabrício Oliveira. Eles são os atores de Além do Homem. Tu trouves l'endroit décrit par Marcel dans son journal, et avec ça, on va faire un best-seller mondial. Bom, vocês podem dizer o que é Além do Homem? Por que esse título? Eu acho que é o homem, o além do homem, é o homem que é capaz de reinventar o próprio homem. Tem a ver com a frase do Nietzsche, né? Porque o nome do filme, na verdade, era Tudo Bem, Tudo Bom, mas que diz muito, assim, né? De redescobrir, de investigar, de olhar para dentro, né? De superar algumas coisas, quebrar, ultrapassar alguns dogmas. O filme, ele é bem diferente de tudo aquilo que a gente vê hoje no cenário nacional de cinema brasileiro, né? Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho como é que foi que vocês se envolveram com esse projeto, né? E quanto tempo faz isso? Porque teve cenas que você foi filmar em Paris, né? E vocês foram os dois para Minas Gerais. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho como chegou isso para vocês. O filme foi um convite do Iri Biondani e ele me mandou esse roteiro lindo, que eu já fiquei apaixonado já pelas imagens que o roteiro propunha, assim. Fiquei nesse desejo de contar essa história. E aí eu fui pesquisar o Iri e saquei que era um cara interessante também, era o primeiro filme dele, e eu tenho esse interesse também por primeiros filmes de diretores, e achei ele um cara com uma experiência vasta em imagem, fotografia. Ai, essa é a cascata da Racha. Quando eu li o roteiro, eu fiquei impressionado. Falei, meu Deus, como que vamos fazer isso? Como o Fabrício vai construir o Tião, o que é esse personagem da Débora, que representa o Brasil de uma certa forma. Eu vou te ajudar. São personagens alegóricos, assim, eu acredito que a investigação desses personagens, e depois que eu fiquei sabendo do elenco, que eu tinha trabalhado com alguns deles, e os que eu não trabalhei, que eu não tinha trabalhado, eu já era muito fã. Nunca vou estar aqui do meu lado, não é porque está aqui do meu lado, mas eu acho que a gente desvendando esse roteiro nos ensaios e depois aproveitando essas imagens, o que foi virando daquilo. A gente cria um filme, né? Na primeira leitura é um filme, na segunda é outro, e eu acho que o resultado do que eu vi assim, é impressionante, porque é um jogo de pessoas apaixonadas falando de um assunto tão importante nos dias de hoje, que é a identidade nacional, né? O resgate da identidade nacional. Então, o Willy inclusive falou isso um pouco mais cedo, né? Dizendo que o filme era e depois ele foi vendo inclusive a sua interpretação e o filme foi virando outro, até mudou o título. Então, assim, você teve uma preparação forte, você falou que você teve aulas de francês também, né? Você não tinha nenhuma ideia do que era francês. Né? Não, na verdade, o francês, eu quando adolescente, escola pública, sempre... vamos escolher francês, inglês e espanhol, ia para o inglês, acho que só para ser, ou para inglês não, para francês só para ser diferente. E depois eu fiz uma peça no Sátiros, os 120 Dias de Sodoma, Marquês de Sade, estudei francês, e quando ele me chamou, falei, claro que sei francês. Claro. Essa questão? Não, pode ficar tranquilo. Aí, oui, mon ami, je parle un petit peu. E aí eu acho que depois, aí eu comecei a estudar, porque ele viu que eu era um picareta. Sabe me dizer se esse outro senhor já passou por aqui? É um pesquisador francês, Marcel Lefebvre. Faz de novo pra eu ver o biquinho. Lefebvre. Marcel Lefebvre. Só pra gente terminar, vocês passam boa parte do filme sozinhos, só vocês dois na estrada, né? Então, tem alguma coisa assim divertida, alguma coisa que aconteceu quando vocês estavam fazendo as cenas de vocês dois no carro, no caminho? Porque deve ter, né? Cara, acho que já se divertiu já de cara, né? Já no primeiro encontro. Já no primeiro encontro. Eu tava lembrando agora que a gente tava conversando e eu tive a sensação do nosso primeiro encontro. O que você ia falar? Pode contar. Não, que a gente ficou andando com aquele carro na cidade que você pegou emprestado. O Fidel, você que isso é uma tá boa. Mas o Fidel era o nosso terceiro dessa relação, ele acompanhava a gente. Os três patetas. Tá muito longe?
pro doutor longe é quanto tempo? Puta que me pariu. A gente, particularmente, se conheceu bastante, né? Eu e o Sérgio, muito pela escuta e pela observação pelo outro, sabe? Foi muito gostoso isso, né? Eu me lembro que eu saí desse filme e fui logo pra Nova York. Me dava uma saudade. Eu mesmo escrevi pra ele, falei, cara, eu tô com uma saudade de você. Daquele tempo que a gente ficou junto ali, sabe? Foi muito legal. Eu aprendi muito. Levei uma mala, literalmente, depois desse encontro, assim. Muita coisa. Aprendi como artista muito e como homem também, né? Eu acho que os personagens proporcionaram isso, mas também, se não fosse ele, eu acho que não teria o Alberto, enfim. Eu achei bem... Eu amo uma coisa que você fala que eu aprendi, que é antes de entrar em cena ele fala, vão brilhar. Eu amo isso, Sérgio. É muito bom. Gente, muito obrigada e boa sorte aí com o filme. Obrigado. Valeu. La distance entre toi et l'autre. Voilà la distance entre toi et toi-même. Que la vie est bien trop courte pour être vécue en souffrance.